Assim, né, mais uma vez, boa noite para todos. E, Paulo, muito obrigado, né, pelo convite. Né, primeira vez que eu vou participar aqui no programa. E é um prazer, né, de falar um pouquinho e fazer essa troca, né, com todo mundo sobre, né, estratégias, principalmente, como mitigar, né, as mudanças climáticas e o CO2 na atmosfera. Bom, antes de falar sobre o tópico e fazer uma introdução nas mudanças climáticas, CO2 na atmosfera, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Talvez algumas pessoas já me conhecem. Eu sou professor visitante na UFPE, no departamento da oceanografia. E meu sotaque é da Alemanha, porque sou alemão. Fiz minha formação na Alemanha, no Instituto Geomar, na área da biogeoquímica marinha. E agora estou aqui no Brasil, desenvolvendo pesquisas, principalmente, né, com cultivo de microalgas, de sequestro de CO2 e com também mudanças climáticas, especialmente a acidificação oceânica, que é um dos meus tópicos que eu trabalhei no passado bastante, mas agora eu mudei recentemente para mitigar, né, os efeitos das mudanças climáticas. Pronto. Eu quero começar, né, um pouquinho com uma introdução, que talvez, né, é um gráfico, talvez todo mundo já viu, que representa aqui as concentrações de CO2 na atmosfera, né, durante os últimos 800 milhares de anos. E o que podemos ver que, primeiramente, preciso aqui meu laser, pronto. Que, né, nós vivemos, mas, né, experienciamos nesses ciclos de glacial e interglacial. E normalmente as concentrações, mais ou menos, né, variam entre 180 e 280 ppm de CO2 na atmosfera. E isso são esses ciclos balançados, né, no sistema da Terra que está em equilíbrio, né, tem vários mecanismos de feedback, né, que vão regular a concentração de CO2 na atmosfera. E atualmente, o que, né, estamos agora vivendo aqui, esse aumento que parece aqui, essa linha como um arrow, né, no gráfico, porque parece tão absurdo. E atualmente esse aumento de CO2 na atmosfera é feito pela humanidade, né, que agora estamos em valores mais de 400 ppm, que é uma mudança muito rápida, porque normalmente o que vemos, estamos atualmente no interglacial e normalmente devemos, né, ir num novo glacial, né? Deveria ser mais frio, mas o que está acontecendo, né, a gente está no aquecimento global, né? Um dos problemas dessas quantidades de CO2 na atmosfera. Pronto, sabemos, né, que isso é conectado, né, com a Revolução Industrial, porque desde essa época temos um aumento de vários gases de efeito estufa na atmosfera, né? Temos os três principais, né, dióxido de carbono, metano e protóxido de nitrogênio, né? Todos têm um aumento bastante na atmosfera, com o CO2 é quantitativa o mais abundante, né, desses três gases. Por causa disso, é o vilão principal, né, que precisamos atingir e diminuir. O que temos agora, o que é interessante, gostaria, né, esses factos trazer aqui, que agora, né, já passamos essa taxa de liberação de gás carbônico, né, na atmosfera em mais de 10 petagramas de carbono por ano, né? Assim, realmente estamos liberando bastante carbono na atmosfera. E essa taxa de liberação de carbono antropogênico é realmente, né, a taxa mais alta destes últimos 66 milhões de anos. Assim, precisamos entender realmente que isso é um cenário que nunca foi, ou não nunca, mas que já há muito tempo que isso foi experienciado pelo sistema da Terra. E assim, vários mecanismos de feedback e de tamponar esses efeitos do aumento do CO2 na atmosfera não são ou não funciona nessa curta escala de tempo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso durante essa apresentação.
Sabemos que são os processos responsáveis para isso, o principal, né, o uso de combustíveis fósseis, né, o desmatamento, temos uma mudança na agricultura, né, na monocultura, né, de produção de muita carne, produção de cimento e fertilizantes. Isso tudo vai aumentar, né, não só o CO2, mas também outros, né, gases de efeito estufa. E isso são realmente processos que a gente está dependente disso, né, na nossa sociedade de hoje, né, que precisamos esses processos para energia, para alimentar, né, a população. Mas estamos agora no momento onde precisamos realmente repensar, né, repensar também o uso da terra e também pensar sobre estratégias, né, de mitigação. Para, como a gente já estava falando aqui, né, para mitigar também o aumento do nível do mar, né, que é quase inevitável. Pronto, uma consequência, sabemos, né, o aquecimento do oceânico, né, além do aquecimento global, sabemos que também o oceano é um grande reservatório de calor. E temos dados que mostram que esse conteúdo de calor dentro do oceano é aumentando, né? E temos também disso diferentes efeitos, né? Efeito claramente é a expansão térmica do oceano, né? Como aumenta mais calor dentro do oceano, né? A água vai, né, experienciar uma expansão térmica, que isso também vai contribuir para a elevação do nível do oceano, né? Além do descongelamento, né, do gelo. E assim, outros efeitos que a gente conhece com esse mais calor dentro do oceano são, né, ligados a mais frequentes furações, né, no Atlântico, que vão, né, atingir a costa, principalmente nos Estados Unidos. E temos realmente experienciando novos padrões, né, de novos padrões climáticos, né? Acho que atualmente estamos lá no começo que isso vai acontecer, vai se mais cristalizar ao longo das próximas décadas. Um outro ponto que eu gostaria também de mencionar, que é ligado com o aumento de CO2 na atmosfera, é o processo chamado acidificação oceânica, né? Assim, temos também dados sobre isso, principalmente em Hawaii, onde tem estações de monitoramento, né, do CO2 na atmosfera, CO2 dentro da água, e também eles monitoram o pH da água do mar da superfície. E podemos ver que claramente, aqui em vermelho, o aumento de CO2 na atmosfera é seguido pelo aumento de CO2 também dentro da água, né? CO2 é um gás e vai ficar em equilíbrio entre a atmosfera e a superfície do oceano. Mas esse gás, quando, né, entra na água, vai fazer uma reação química que tem o resultado uma diminuição do pH. Isso podemos ver aqui em azul, que estamos diminuindo o pH do oceano, que também tem consequências para vários organismos, né, do oceano, né? Com essa mudança de pH vai ser mais difícil que os organismos podem manter a homeostase celular do pH. Tem um grande impacto para organismos calcificantes, como os corais, né, que tem uma grande preocupação que isso pode interferir com o crescimento dos corais, e está interferindo, né? A gente já tem dados sobre isso. Assim, é realmente preocupante as mudanças que estão acontecendo lentamente, né, pouco a pouco, mas eles estão lá, né, e a gente estamos monitorando isso, e os efeitos agora vão cada vez mais visíveis. Sobre a acidificação oceânica, também gostaria de trazer alguns, né, factos, né, que esse é um processo que vai ser irreversível durante as nossas vidas, né, também para reverter esse processo, né, vamos dizer que agora vamos parar, né, toda a emissão de CO2. Modelos mostram que para, né, equilibrar essa química da água do mar, do pH, para pH volta em condições pré-industrial, vai demorar mais ou menos 50 milhares de anos.
né? Isso é bom para mostrar, porque mostra como o sistema da Terra, em quais escalas de tempo o sistema da Terra pode se reequilibrar de novo, né? E atualmente estamos, né, mudando o sistema numa taxa, ou numa velocidade incrivelmente rápida. E sabemos, né, o pH vai diminuir, né, mais forte, ou vai diminuir ainda mais 0,5 unidades até o final do século, né? Não parece muito, né, 0,5 unidades, mas lembramos que o pH é uma escala logarítmica e assim isso é realmente uma diminuição drástica. E, de novo, quero dizer que uma coisa mais importante, né, para a gente sempre lembrar, que é a velocidade dessas mudanças, né, uma velocidade que nunca foi, ou não foi experienciado, né, nos últimos 300 milhões de anos, agora em relação ao pH. E isso é um argumento muito importante, né, para, talvez, pessoas que não acreditam em mudanças climáticas, porque eles vão dizer, não, já existiam, né, épocas na história da Terra, onde já tinha condições semelhantes. É verdade, existia, mas nunca existiam essas mudanças tão rápidas. E isso é o grande problema, né? Não são as novas condições, mas essa taxa e a velocidade, como as novas condições vão chegar. Pronto. Uma outra pontos preocupantes que eu gosto também de trazer, esse início da apresentação é bem pesado, porque só estou falando das coisas preocupantes, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre como a gente talvez não pode atingir e reverter e mitigar esses processos. O perda de gelo é o que a gente chama, né, um tipping point, ou que pode iniciar um efeito domino, né, principalmente porque quando o gelo vai diminuir, assim a reflexão da Terra em si vai diminuir, assim a reflexão principalmente de radiação solar. E quando temos menos gelo, assim o albedo da Terra, a gente chama, né, o reflexo da Terra, o albedo vai diminuir e assim vai receber, a Terra vai ainda receber mais calor, né? Lógico, quando a gente, né, pensa numa Terra completamente branca ou, né, completamente preto, né? Okay? Uma terra preta vai receber mais calor do Sol do que uma terra branca, né, com gelo. E assim, menos gelo vai também acelerar ainda o aquecimento. Outro ponto é o descongelamento do permafrost, né, principalmente em regiões da Rússia, da Sibéria, onde já está acontecendo, também temos dados, que tem uma grande área, né, áreas massivas de muita matéria orgânica que normalmente é num permafrost, né, constantemente congelado. E o bom disso é que isso inibe na atividade de micróbios. Agora, quando se descongela, esses micróbios que são congelados, né, como num freezer, eles vão começar com atividade biológica e principalmente com respiração. Eles vão comer, podemos dizer, essa matéria orgânica disponível. E durante esse metabolismo dessa atividade biológica, isso vai também liberar CO2, né? E assim temos áreas grandes, né, do permafrost que estão descongelando e liberando mais CO2, né? Isso também vai adicionar CO2 na atmosfera, que já está acontecendo. Outro ponto que também é preocupante, que estamos vendo, que esses eventos de branqueamento de corais estão aumentando, né? Isso é relacionado, como dizer, na acidificação oceânica, né, que vai piorar as condições para organismos calcificantes, e também o aquecimento, que o que também estamos observando são ondas de calor dentro do oceano, né? O semelhante como ondas de calor que temos no ambiente terrestre, existe agora que temos ondas de calor que chegam, por exemplo, num recife de coral, e essa temperaturas altas interferia
dentro da simbiose do coral como simbiontes, e o resultado é o branqueamento dos corais. O que é preocupante com isso é que os corais, realmente, os recifes de corais são um hotspot de biodiversidade, né? E normalmente regiões que são oligotróficos, né? Dizendo com nutrientes ou com escasso de nutrientes para a produção primária e entrada de energia para o ecossistema. Assim, isso possível perda de biodiversidade tem também efeitos, né, de domínio, né, para todo o ecossistema. E talvez algumas pessoas já, né, assistiram um filme, né, que se chama The Day After Tomorrow, né, acho que tem também esse assunto de uma desaceleração da circulação atlântica, que temos também dados e ainda é uma grande discussão que realmente acontecendo ou não acontecendo, mas o que muito provável que vamos ter mudanças nesse transporte de calor por exemplo, do corrente de Golfo, né, do Atlântico, que isso vai mudar. E quando essas correntes, né, esses grandes correntes oceânicas vão mudar, isso vai interferir realmente com nossos padrões climáticos como nós conhecemos isso na nossa Terra, né? Isso não vai muito afetar nós aqui em Pernambuco, mas isso vai afetar, né, mais na hemisfério norte ou em latitudes mais altas. Pronto, vamos falar agora sobre o dióxido de carbono, né, na atmosfera. É um pouquinho, né, nosso vilão que a gente precisa diminuir para reverter esses processos. Assim, trouxe uma imagem, né, de concentrações de CO2 aqui, né, mais concentrações, mais vermelho, e podemos ver aqui em novembro que temos a maioria das concentrações, ou temos uma maior concentração na hemisfério norte. Isso é ligado principalmente porque na hemisfério norte temos a maioria dos continentes e a maioria das atividades humanas, né? Mas o que eu quero dizer é principalmente que a distribuição do CO2 na atmosfera não é homogênea, não é igual, né? Temos também dinâmicas dentro desse processo da mistura, né, do CO2 na atmosfera. E para isso também gostaria de ver esse gráfico do aumento do CO2 na atmosfera aqui agora nas últimas décadas, e o que podemos ver aqui, que é interessante, que além de constante aumento, temos sempre uma oscilação anual dentro desse aumento do CO2. E quando vamos olhar isso agora na escala de 2 anos, né, podemos ver que temos sempre um aumento, uma diminuição, aumento, diminuição. E isso é ligado ao processo, principalmente da biosfera, né, na atividade de organismos na Terra, e principalmente da respiração, né? A respiração usa oxigênio e vai liberar o gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Assim, esse aumento é ligado à respiração, né? Principalmente também muito, né, à atividade humana, né, que também é uma respiração ou oxidação, e atividade também de micróbios que vão respirar. O processo contrário, podemos descrever como fotossíntese, que vai usar o CO2 da atmosfera, vai botar esse CO2 em biomassa, né, fixar isso em biomassa, e no mesmo processo vai liberar o gás oxigênio. E assim temos, normalmente, esse balanço num sistema em equilíbrio de respiração ou fotossíntese, que é mais ou menos em equilíbrio para se balançar, né? Isso atualmente não está acontecendo, porque podemos ver que temos um constante aumento, né, nesses pontos mais baixos, que estão aumentando, e isso é por causa do uso dos combustíveis fósseis. Para visualizar isso agora um pouquinho melhor, né, o que está acontecendo, de onde vem esse carbono, né, esse CO2, e por que isso está afetando tanto, né, nosso balanço de CO2 na atmosfera.
Para isso, eu trouxe bem esquemático e quebrar mais facilmente 2 ciclos de carbono. Né? Um ciclo de carbono, principalmente na biosfera, onde temos 2 processos que eu estava falando agora, a respiração, que libera o CO2, e a fotossíntese, que pode fixar o CO2 da atmosfera. Em um estado de equilíbrio, eles são mais ou menos balançados. Né? Assim, não tivemos uma mudança drástica no CO2 da atmosfera. Em escalas de tempo geológicos, né, mais de centenas, milhares de anos, né, temos outros processos que vão atuar. Né? Assim, temos principalmente o vulcanismo, né, que vai liberar CO2 para a atmosfera, e o intemperismo, que é a reação do CO2 como rochas carbonáticas, ou rochas também siliclásticas, né, no oceano, que pode sequestrar o CO2 da atmosfera. E isso temos também mais ou menos um balanço. O que está acontecendo agora com a atividade, né, humana, que estamos usando carbono, da forma, né, carbono orgânico, que normalmente circula nesse ciclo geológico, né, de centenas de milhares de anos, e trazendo esse carbono agora num sistema de escala curta. Né? Assim, principalmente, estamos agora trazendo esse carbono nesse sistema, e isso vai claramente resultar em um desequilíbrio nesse sistema aqui, com a consequência que temos agora, podemos dizer, né, muita mais respiração, muito mais liberação de CO2 na atmosfera, e a fotossíntese, o processo contrário, né, não está mais capaz de equilibrar isso. E isso é principalmente, né, o que estamos vivendo agora, essa sobrecarga no nosso sistema atual de carbono, que normalmente circula em tempos geológicos. Agora, precisamos, né, fazer algo, claro, para reverter. Né? Temos para isso, né, um cenário desejável, né? Lógico, precisamos, né, aumentar esses processos de fotossíntese, ou também podemos aumentar o processo de intemperismo, né, no longa escala. Mas nessa palestra vamos concentrar aqui no aumento da fotossíntese. E, lógico, a solução mais fácil é diminuir o uso de combustíveis fósseis. Né? A gente também não deve esquecer isso. Né? Além de mitigar, podemos também realmente, né, parar de usar ou diminuir o uso. Seria uma dos desejos, vamos dizer, né, objetivos, né, para diminuir o CO2 na atmosfera. Para agora aumentar a fotossíntese, temos diferentes, né, opções, logicamente. Né? Assim, para diminuir o CO2 na atmosfera, temos processos ou tecnologias geoquímicas, né, de geoengineering, que podemos usar, né, que principalmente quimicamente capturar o CO2 da atmosfera e armazenar em algum reservatório geológico onde esse CO2 não vai ficar em contato com a atmosfera por um longo tempo. Isso é uma possibilidade, e também, como disse, processos biológicos, né, da fotossíntese, que podemos sequestrar CO2 da atmosfera, botar isso em biomassa e usar essa biomassa. Temos 2 possibilidades. Usar essa biomassa para criar energia, né? Isso vai ser também um processo de respiração, principalmente, assim vai se balançar, mas não precisamos usar carbono de combustíveis fósseis. Né? Ou a gente pode também criar essa biomassa e, semelhante ao primeiro método, armazenar isso em um reservatório onde esse carbono não vai ficar em contato com a atmosfera, né? Para não mais liberar o CO2. Para isso, temos agora 2 candidatos, né, para a fotossíntese, que nós conhecemos. Plantar uma árvore, né, que muitas vezes a gente fala seria bom para a atmosfera. E temos, no ambiente aquático, temos microalgas.
gostaria agora de trazer as grandes diferenças, né? Claramente, ambiente aquático, outro ambiente terrestre. Mas quando vamos comparar, né, na produção de oxigênio, né, da produção primária de árvores terrestres, a produção aquática, da fotossíntese de microalgas, temos atualmente um balanço, né? Produção primária da terrestre e aquática se balança com 50% para cada um na produção de oxigênio, né, e na produção primária. A grande diferença é que a biomassa terrestre de produtores primários é 200 vezes maior do que a biomassa de microalgas. E aqui podemos ver uma grande diferença entre os dois, que a produtividade, vamos dizer, né, a produção de oxigênio é igual, mas a biomassa das árvores é maior do que das microalgas. Assim, as microalgas precisam ser muito mais produtivas, né, tem uma produção muito mais acelerada para atingir, né, a mesma produção de oxigênio. E por causa disso, as microalgas têm uma vantagem deles, né, para realmente mitigar e sequestrar CO2 em curtas escalas, por causa da alta produtividade das microalgas. Uma outra vantagem dessas microalgas que eu trouxe aqui, né, aqui uma imagem de uma floração de microalgas no Mar Negro. Aqui temos uma imagem microscópica, né, de diatomáceas, que é um tipo de microalgas, que temos uma grande biodiversidade desses micróbios, né? Sabemos que eles são principalmente presentes em qualquer corpo aquático, né? A gente pode achar micróbios fotossintéticos. Isso é muito bom, porque isso abre a possibilidade de aplicar, né, tecnologias usando essas microalgas em diferentes regiões climáticas, né? Que trouxe aqui diferentes exemplos, né, que a gente está realmente achando micróbios fotossintéticos, né, em fontes termais, em lagos ácidos, lagos hipersalinos, na Ártica, né, realmente em regiões climáticas onde não vamos achar árvores, né, ou plantas. Assim, é incrível. Assim, a gente tem aqui um potencial que é promissório, né, prometório. Desculpa, né? Não, essa é a palavra exata. Assim, mas por que isso não acontecendo normalmente agora no oceano? Porque o oceano não está usando todo o CO2 que está na atmosfera, ou as microalgas que estão no oceano. Aqui eu vou explicar bem esquemático esse problema, ou esquema, como funciona no oceano. A gente, para isso, vou dividir o oceano de superfície, oceano profundo. O oceano profundo, ele não está em contato com a atmosfera, né? Normalmente, uma circulação do oceano mais ou menos demora 1000 anos. E assim, podemos dizer aqui qualquer CO2 que está no oceano profundo é fora do sistema nosso atualmente. Mas o que acontece com a fotossíntese, a produção primária de microalgas no oceano, né? Eles vão acontecer em uma camada eufótica, né, que recebe suficiente luz para as microalgas poderem crescer. E normalmente temos na oceano superfície um balanço entre respiração e fotossíntese, né? A fotossíntese normalmente é um pouquinho maior para criar suficiente energia para fornecer para todo o ecossistema. Na camada eufótica, temos maior fotossíntese, né, do que respiração, porque temos micróbios, as microalgas são muito abundantes, e eles vão dominar e vão, né, fazer a fotossíntese e sequestrando o CO2. O problema é, como tudo no oceano, tudo vai cair, vai, né, afundar no oceano. Também as microalgas vão se afundar e vão entrar em regiões onde não tem mais luz. Assim, a fotossíntese para e só a respiração vai continuar e vai liberar o CO2.
né? Assim, temos, né, principalmente essa grande produção que está acontecendo na camada superficial do oceano. Essa biomassa, onde temos o carbono, vai ser remineralizado, né, quando vai se aprofundar. E isso está acontecendo, e assim temos mais ou menos um equilíbrio. Isso também foi, né, descoberto, acho que né, em 2000, tinha muitas expedições para sequestrar CO2 com a ideia de fertilizar o oceano com ferro, porque existem certas regiões no oceano onde o ferro está um nutriente limitante, e os pesquisadores fizeram, né, expedições com navios, fertilizaram o oceano com ferro e eles realmente descobriram que a fotossíntese aumenta, né, assim o sequestro de CO2, né, isso acontece inicialmente, mas no final toda essa biomassa que foi produzido vai depois ser remineralizado, né, fora da zona eufótica. E assim entramos um balanço de zero, né, com a fotossíntese e a respiração. O que precisamos fazer, logicamente, é eliminar essa remineralização, né, essa respiração dessa biomassa criada pelos micróbios. E, né, usar essa biomassa e transportar, como dizemos, em algum reservatório que é não mais em contato com a atmosfera, né? Nesse caso, poderia ser o oceano profundo, né? Isso seria uma possibilidade como sequestrar e mitigar, né, o CO2, né, da atmosfera. Quando temos uma solução de produzir, deixar os micróbios, as microalgas, na camada superficial, onde tem suficiente luz, produzindo a biomassa, e depois essa biomassa transportar isso diretamente no oceano profundo, onde não vai ficar mais em contato, né? Porque a remineralização, a respiração que está acontecendo no oceano profundo só vai voltar em mais ou menos 1000 anos, né? Isso vai nos dar um tampão, um tempo de tampão de 1000 anos para ainda criar outras tecnologias. Pronto. Para isso, né, fazer isso, gostaria agora de introduzir uma técnica. Com isso estamos trabalhando, que é bem interessante, que foi introduzido 10 anos atrás, né, que se chama AlgaTurf Scrubbing. É o que isso faz, né? É principalmente criar, podemos ver aqui, uma grade, um tecido, né, que vai ser botado na superfície do oceano, né, juntado com boias, e esse tecido vai ficar na superfície. E assim, os microalgas têm a possibilidade de se agrupar nesse tecido, e assim eles não vão se afundar. Assim eles podem aproveitar principalmente toda a luz disponível e podem produzir biomassa. E assim a ideia é usar esses tecidos, né, depois de um tempo, pegar a biomassa criado e transportar em outro lugar. Pode ser, né, para uso de matéria-prima para uso econômico, né? Assim, essa técnica principalmente tem a vantagem que vai evitar, né, o transporte das microalgas para profundidade sem luz, e a gente podemos manter a fotossíntese com alta produção de biomassa. E essas técnicas agora está implementado, está usado em vários lugares do mundo, não sei, principalmente nos Estados Unidos, atualmente na Europa e na Austrália. E, por enquanto, temos ainda um escasso dessa técnica, né, aqui na América Latina. Mas essa técnica é bem promissora, e podemos ver, aqui temos uma imagem de um, né, projeto de piloto da grande escala, onde temos aqui uma superfície, né, de água, uma camada rasa de água com microalgas crescendo, né? Essa pode ser, por exemplo, usado, né, no interior como água doce, mas pode também usado, né, na área costeira
num estuário, né, usando a força de maré para encher água, né, fechar, deixar os micro-algas crescer, produzir biomassa e coletar, né, essa biomassa. Podemos ver aqui, né, juntar esses filamentos, esses micro-algas vão se juntar e produzir bastante biomassa. Né? Essa é realmente uma possibilidade de sequestrar o CO2, né, na forma de biomassa, e essa biomassa é disponível principalmente para uso farmacêutico, né, para bioenergia, ração animal, também para nossa alimentação. Né? Eu acredito que no futuro a gente precisamos também repensar nossa alimentação e usar alimentação vindo do ambiente aquático, principalmente do mar, porque o mar está chegando mais perto e mais perto, e assim precisamos realmente ver como aproveitar e gerar mais alimentação da área costeira. Também temos a possibilidade de fabricação de papel, porque tem microalgas que vão produzir celulose, que pode ser a matéria-prima para isso, e tem microalgas que vão produzir carbonato de cálcio, que pode ser usado para matéria-prima para a produção de cimento. Né? Assim, tem diferentes possibilidades, principalmente por causa da grande biodiversidade das microalgas. Né? Essa é uma área de pesquisa que ainda pouco é estudado nessa grande biodiversidade, e eu acredito que tem muitas aplicações, especialmente no uso farmacêutico. Pronto. Para isso, necessariamente, precisamos agora, aqui em Pernambuco, né, entrar nessa pesquisa e testar o conceito, né, na escala laboratorial, né, onde podemos, no laboratório, criar quase uma ATS para o laboratório e testar. Principalmente, precisamos testar isso para nossas configurações regionais, né, porque cada lugar é diferente, tem, né, um clima diferente, né, a radiação solar vai ser diferente. Os corpos aquáticos, onde podemos ligar essa técnica de ATS, vão ser diferentes. Vai ser na área costeira, a água vai ser poluída, não vai ser poluída. E para cada corpo aquático, temos realmente espécies de microalgas que podem crescer lá e podem produzir biomassa. E claramente também precisamos optimizar, né, essa composição dessa comunidade de diferentes espécies de microalgas que vão crescer. E claramente essas técnicas podemos também usar, aplicar numa área, né, circular, né, vamos dizer, uma circular, dizendo para biorremediação, né, realmente para tirar poluentes da água, porque os poluentes vão ser também absorvidos pelos microalgas, e assim, quando vamos usar essa técnica circular, com o tempo, a água vai ser principalmente, o resultado vai ser água limpa, né, sem nutrientes, sem poluentes. Isso pode ser também juntos aplicado com o sequestro do CO2. Assim, com isso, né, temos principalmente essa alga turf scrubbing, ou ATS, é uma nova técnica barato, né, o que eu mostrei não são construções muito difíceis para fazer. Essas são construções que podem ser facilmente construídas com material simples, né? Isso é uma técnica usada, né, para sequestro de CO2, biorremediação e também para criar uma nova economia circular, né? Quando vamos achar realmente opções para usar essa biomassa, né? Isso pode também gerar, né, novas economias. Pronto. Desafios atuais, a gente precisa testar aqui em Pernambuco, em regiões, né, de piloto, né, para fazer isso, com nossas configurações regionais. Né? Isso vai ser claramente diferente e não podemos só copiar essas técnicas, porque realmente precisamos nos adaptar para nossas condições.
Também seria um desafio usar essas técnicas offshore, né, longe da costa, né, por exemplo, na plataforma de petróleo, e também no estuário. Precisamos fazer também essa técnica, principalmente porque temos bastante área ou espaço para essa técnica, porque essa técnica pode ser aplicada, né, no oceano. Outro desafio, claramente, é a extração de compostos valiosos, porque principalmente a extração dos compostos que talvez são de certo interesse farmacêutico, esses processos também vão precisar energia e também vão liberar CO2. Né? Assim, a gente precisa também fazer estudos de viabilidade, né, para o sequestro de CO2, para realmente calcular, fazer modelos para ver o que é realmente viável e quanto CO2 podemos sequestrar com essa técnica, né? E quanto são o espaço livre que temos, qual seria a produção para realmente também fazer previsões, né? O que seria o potencial máximo e mínimo dessa técnica para o sequestro de CO2. Mas, claramente, esses estudos, né, de modelagem também vai demorar tempo e precisa recursos humanos. Assim, vou fechar agora aqui minha apresentação. Não quero falar muito, então todo mundo está já cansado de tantos seminários, né, online, e fechar essa apresentação que realmente como uma mensagem que realmente precisamos reduzir o CO2 muito rápido, né? Não dá mais para deixar isso acontecer. Precisamos, né, realmente tirar, né, até 900 gigatonas de CO2 na atmosfera até o fim do século. Né? E para isso, claramente não existe o método, né, único. A gente precisa trabalhar em várias fronteiras para atingir esse objetivo. Né? Essa é uma técnica que eu apresentei hoje aqui, e existem muitas outras técnicas que precisamos usar juntos. Né? Assim, a gente não deve entrar numa competição nessas técnicas que os pesquisadores vão dizer, não, mas minha técnica é mais produtiva, deve ser aplicada. Não, todos os técnicos provavelmente devem ser aplicados, e a gente precisa realmente trabalhar juntos, né? E ver como talvez também essas diferentes técnicas de mitigação e de sequestro do CO2, como podemos realmente combinar eles, né, para o bem comum. Né? É assim, gostaria realmente agradecer, né, a atenção de vocês, e estou agora aberto para comentários, perguntas, se vocês têm, e incentivação de discussão sobre esse assunto. Muito obrigado. Opa, Marius, muito obrigado. Nós que agradecemos. Excelente a sua apresentação, muito didática, viu? E temos aí perguntas. Muito boa mesmo. Pessoal, aberto aí para perguntas. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi o Francisco, mas pode falar, Francisco. Mas, Graciela, você já está com o microfone aberto, agora pode falar. Você que levantou primeiro. Sou suspeita a falar, né? Primeiro, parabéns pela apresentação, professor. E eu queria perguntar uma coisa. A ONU tinha lançado um desafio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O senhor acha que esse projeto tem potencial para se encaixar um desses objetivos? Da sustentabilidade, né? Isso. Sim, com certeza, né? Porque o que podemos fazer, né, para sustentar com essa técnica, como eu disse, temos a produção de alimentos, né, que pode usar, e também produção de bioenergia. E assim, isso vai ser sustentável, desculpa, porque o que podemos, né, lembrando essa coisa de fotossíntese e respiração, que podemos criar esse ciclo com essa técnica que usamos, essa biomassa vai ser respirado
liberar CO2, mas esse CO2 vai ser, né, capturado diretamente da fotossíntese. E assim, criamos realmente um ganho, por exemplo, de energia, ganho de alimento, possível alimento, sem adicionar mais CO2 na atmosfera. Perfeito. Tá feliz? Porque, sim, porque acho que teve um tratado que cada país teve que, por exemplo, até 2030, reduzir tantos por cento a produção do dióxido de carbono e tal. Reduzir, no caso, né? Aí, eu acho que isso podia ser uma das soluções. Não sei se é em tão larga escala assim. Não, precisamos fazer isso em larga escala, né? Vários campos de futebol, né? Sim. Tá bom, obrigada, professor. Francisco, falei, Francisco. Tá só abrindo a câmera aqui para... Primeiro, agradecer pela aula que o senhor deu. Muito interessante essa solução. Acho que é como o senhor disse mesmo, né? Não tem bala de prata, né? Às vezes os tomadores de decisões querem uma solução para tudo, né? Mas não existe. Isso seria, né, sempre mais fácil, né? Agora temos isso, pronto, foi. Foi, mas eu acho que nesse negócio, nessas questões de mudança climática, com certeza são várias soluções. Eu, particularmente, estudo do manguezais. E estou até com a bolsa do PH para estudar isso, o quanto que sequestra e estoca dos manguezais para exatamente a parte de mitigação, né? Eu acho que as pesquisas vão mais se envolver em mitigação, né, atualmente, porque, enfim, já está feito o que era para não fazer, né? Sim. Mas a minha curiosidade não é nem disputa, longe disso, mas eu só fiquei com curiosidade de saber o quanto que as algas sequestram, assim, por hectare, se tem um valor ali, tem várias áreas eu vi nos Estados Unidos que o senhor mostrou, se teria uma ideia de quanto CO2 elas sequestram, ou ainda não foi calculado isso, ainda tem que desenvolver mais essa parte. Eu não posso te dizer valores exatos. Eu tem nessas publicações que eu usei também aqui, tem valores lá dentro, né? Eu posso te mandar, se você botar seu e-mail aqui, eu posso te mandar essas publicações para realmente, né, pegar esses valores. Sim. Tá bom, professor. Não, mas isso porque, por exemplo, até nos manguezais os valores são bem discrepantes, de 1 até 1.000 gramas por hectare de carbono. Então, é muito também do clima, né? E como, eu imagino, para o caso da alga, como a alga vai se adaptar ao clima tropical, né? Qual seria a alga que se adaptaria melhor para esse clima da gente aqui, principalmente a água, né? Que, pelo menos nos estuários aqui, a maioria vai estar uma água poluída, né? Se for pensar numa água de estuário. Exatamente. Então, isso, né, um desses grandes desafios, né? Achar também a microalga ou a composição certa, né? O bom é que sabemos, né, que em cada rio poluído ou estuário poluído, as microalgas crescem, né? Também quando está poluído. Uhum. Né? Sempre tem um candidato que está realmente crescendo, né? Isso é bom, né? Sim. Não quero dizer que é bom que é poluído, mas é bom que ainda temos dessas opções realmente que essa alta biodiversidade oferece essas possibilidades. Sim, mas eu posso te mandar essas publicações onde tem os números dentro, né? Perfeito. Que aí seria interessante até para eu citar também assim no meu trabalho em relação aos outros ambientes, né? Que, por exemplo, no manguezal eu sei que ela sequestra até mais do que as florestas terrestres, né? Então, apesar que o manguezal é uma área, né? Algas dá para você talvez espalhar uma área bem maior do que o manguezal tem atualmente, né? O manguezal é bem específico e a alga é bem diferente.
Mas Sim, era mais essa curiosidade que eu fiquei aí vendo. E outra curiosidade, assim, tem alguma que capture ouro? Como? Porque o senhor falou lá que elas podem ser usadas para tirar algum fármaco da água, certo? Ou não? Mas pode ser usado para aplicações farmacêuticas. Porque eu imagino assim, será que tem alguma que pode ser usada para capturar algum metal, por exemplo, Ah, você mercúrio? quer agora, entendi, você quer ouro, você quer ser rico. Quem não quer? É, Mas com certeza, se tiver, eu sei que não iam publicar. não, eu acho que eu não ouvi sobre isso não, né? Acho Entendi, que entendi. isso não tem, né? Quem realmente que vai tirar o ouro. Tem várias, né, para metais pesados funciona, né? A Mas remediação para seria ouro, para para a biorremediação, remediação sim. ambiental, né? Tá. Isso, Obrigado pela palestra, né? professor. Pronto. Mário, estou eu aqui de novo, né? Como diz a história, né? Então, o que é que eu achei interessante, né? Nada talvez seja tão economia circular com o petróleo, né? Do que do que as algas, né? Porque na verdade, quando a gente olha aí a transformação geológica do petróleo, né? E a gente vê que as algas é que deram origem lá atrás, né? Então, talvez esse tema não seja a coisa que mais represente a mitigação, né, dos impactos causados pela indústria do petróleo, né? Eu acho que o desafio maior tem a ver com a pergunta do Francisco, é como acelerar esse processo de fotossíntese, né? Que aí são tecnologias, né? Que essa sua tecnologia aí que você apresentou, né, seria uma, né? E o que eu vejo bacana nisso é que ela vai gerar emprego e renda, né? Porque é uma atividade, né, que vai demandar mão de obra de baixo, que a gente não pode, por exemplo, energia solar, energia eólica, tudo bem, é bacana, a gente está gerando, mas a gente precisa ter emprego, né? Emprego tem muito a ver com a agricultura, que é o início do coisa. Então, eu sou entusiasta, viu, Mário? Eu acho que desde que a gente começou a falar do seu tema, para mim, ele é uma coisa fantástica, sensacional. E depois dessa sua palestra, foi que eu realmente acabei, assim, nossa, tá muito, muito bacana, tá muito alinhado, né, com o que eu entendo hoje de sustentabilidade, né? Parabéns, viu, Mário, da sua linha de pesquisa. Obrigado. Pessoal, mais alguém? Bom, Maria Tem uma Isabel. pergunta no chat. Tem. Deixa eu ver aqui, Isabel. Pronto. Estava cumprimentando, Paulo, pela brilhante palestra. O que eu acho importante que o Mário colocou é essa parceria que nós temos que fazer para ter um sucesso, porque esse tema é importantíssimo. Nós temos que reduzir a emissão de CO2, com certeza. E eu acho que o importante é que vários grupos estão trabalhando nisso, e é importante, e todos são válidos, né? E nós temos que realmente fazer parcerias. Eu acho que isso é muito importante, porque juntando esforços é que nós vamos chegar ao sucesso, né? Sem dúvida, Isabel. Mário, pode complementar aí? Excelente Sim, colocação. acho que é muito importante, né? Essa é uma coisa que a gente precisa realizar. Não tem, né, esse método de padrão ouro, não. Precisamos realmente combinar, precisamos trabalhar em vários diferentes pontos para atingir ou para atacar esse problema. Ô, Isabel, e você, a sua referência, né? A sua universidade é referência nessa área, né? Nós temos a estação, né, marinha de aquacultura. Nós produzimos camarão lá. Teve um pessoal que também teve a pesquisa em algas visando utilização em biocombustível. Então, eu acho que é uma parceria legal da gente fazer. Ótimo.
Eu assisti a palestra, aquele seu webinar, eu fiquei impressionado como vocês estão bem estruturados, Isabel. Parabéns mesmo. Muito bom. A gente tenta, né? Não, tenta e realiza, né? Eu acho que foram muitos os resultados ali apresentados. Né? Eu acho sensacional. Tinha aqui... desculpa. Só tinha aqui uma pergunta no chat, né? Sobre as microalgas utilizadas são nativas das regiões. O que queremos fazer nesses estudos é realmente usar as microalgas nativas, né? Por causa disso, precisamos testar para cada setting regional, né? Mas isso realmente é importante, né? Para usar as algas nativas. Claro, no laboratório, né? Muitas vezes a gente usa algas específicas com certas características, porque, por exemplo, uma alga com teor de lípidos mais altos, né, que pode ser usado para biocombustível, e qualquer, né, ou para outras aplicações. Mas, na grande escala, né, para realmente o sequestro de CO2, precisamos usar as algas nativas, porque eles vão estar lá no local, sempre presente, e eles vão fazer o trabalho, né? Assim precisamos, né? A comunidade local da região. Pronto. Espero que isso respondeu a pergunta. Ótimo. Abinadi, quer dar alguma informação? É sobre o formulário, pessoal. Quem necessitar de receber o certificado, tem aqui no chat aqui que ele colocou um link, né? Aí vocês podem entrar e solicitar o certificado de participação, né? Isso é sempre muito bem-vindo, né? Para a formação de vocês, né? Isso mesmo, Paulo. Esse link dá acesso a um formulário. Se todos preencherem, vão receber no e-mail. Excelente. Mários, fica com você aí para os finalmente. Mais uma vez agradecer, tá certo? O professor Márcio, né, pediu desculpa porque ele está na defesa, tá certo? Ele mandou um forte abraço aí e agradecer a sua participação no webinar nosso, tá certo? Então, fica uma palavra. Pronto, não, foi ótimo, né? Gostei a interação aqui, isso é bom, né? Também conhecer mais pessoas do programa, né? Do PRH, desculpa, do Programa de Recursos Humanos, PRH. Desculpa. Ainda estou com problemas com todas essas abreviações novas para mim aqui no Brasil. Não está fácil. Não está fácil, né? Você pode acreditar nisso. Eu pesadelo essas abreviações. Está ótimo, Mário. Está falando muito bem português. Sim. Ô, Mário, não perca o contato de Maria Isabel, não, viu? Ela sabe tudo, é do Sul, viu? Né, Isabel? Eu já anotei aqui. Tem a grande comunidade, né, ali na região de Santa Catarina, né, Isabel? Também. Sim, lá, Santa Catarina. Conheço um pessoal, que eu conheço o Paulo Horta lá, ele trabalha também nessa área de biorremediação. Não sei, não. Não sei, não, mas ele está na Universidade de Santa Catarina, na UFC. Isso. Mas já temos, principalmente, 2 grupos que trabalham com essa técnica. Está começando no Brasil, é bom. Ótimo, sim, com certeza. Ô, Isabel, a gente está tentando levar essa apresentação do professor Mário, né, para a Termo Pernambuco. Eu te falei, né? Ele é uma geração e eles são grandes poluidores, né? E eles, como eu falei, estão preocupados com a elevação do nível dos oceanos, né? E aí a ideia da gente é ele criar lagoas, né? Desviando um pouco ali a elevação, né? Utilizar o movimento das marés vazante e coisa para gerar energia, maré motriz, aquelas turbinas, né?
e fazer esses lagos de produção de micro-algas lá, para gerar renda, emprego para o pessoal ribeirinho ali daquela região. É um projeto piloto. Então vamos apresentar para eles. Excelente, excelente. Agora, se você puder fazer parceria conosco, eu acho que ajuda muito, né? Porque eles têm recursos de P&D da ANEEL, sabe? Eu vou entrar em contato com o pessoal lá da Estação de Maricultura e botar o Mário em contato. Ótimo. Excelente. Mário, se você quiser botar o seu e-mail aqui para a Isabel pegar. Vou. Coloca que eu já... Perfeito, tá? Já peguei. Pegou Pronto, ótimo. Ótimo, muito bom. Obrigado, Isabel, viu? Está sempre convidada, viu? Bom convite. Então, pessoal, obrigado, uma boa noite, parabéns. Obrigado. Pessoal, se ninguém tiver mais nada, eu agradeço a todos, desejo uma boa noite e fiquem com Deus todos e com muita saúde e paz aí. Igualmente. Boa noite a todos. Valeu, Mário, valeu, pessoal. Boa noite, obrigada. Deixa eu parar aqui.